Lucas, Hum, deu BO. Deu que, treta. que aconteceu? Tá rolando uma confusão generalizada no Twitter, como sempre, no Twitter. Essas coisas só acontecem no Twitter, porque estão discutindo o caráter de Lara e Jor-El no filme do Superman. Os pais kryptonianos do Superman. Porque essa discussão já tá vindo desde o dia que o filme foi lançado, porque tem uma parte um pouco controversa no filme, que o Lucas já vai falar qual é essa parte. Então, se você não viu o filme, saiba que vai ter spoiler. Essa discussão já estava vindo firme desde o dia do lançamento do filme, até que o James Gunn resolveu se pronunciar aí, deu uma entrevista, onde ele disse que a mensagem não foi nem alterada e aquela mensagem é uma mensagem real dos pais do Superman, dos pais do Kal-El. E qual é a mensagem? O Lucas vai falar para vocês. No filme Superman de James Gunn, o Jor-El, interpretado pelo magnífico Bradley Cooper, Grande ator de comédia. manda a mensagem pro bebê Kal-El, só que a mensagem é corrompida. O Superman não consegue ouvir a mensagem inteira. Ele só ouve a primeira parte. E a primeira parte é algo completamente positivo, o Jor-El incentivando ele a proteger a Terra, a fazer o bem, a zelar pelo próximo. É isso. E o Superman tem aquilo como âncora. Né? Pô, ele usa o brasão da Casa de El no peito. Ele leva o legado dele adiante. Só que aí, o Lex Luthor invade a Fortaleza da Solidão e consegue decifrar a mensagem completa com a tecnologia da engenheira. E aí a mensagem completa não é tão boazinha assim. O Jor-El fala que o povo da Terra é mais fraco, mais vulnerável do que o povo de Krypton. Menos evoluído assim, e menos inteligente. Menos evoluído e menos inteligente. E o Kal-El terá que governar esse povo. A Lara fala algo um pouquinho mais polêmico. Que o Superman precisa vir aqui e procriar. Ele precisa aumentar a raça. Ele precisa reconstruir Krypton com várias mulheres. Isso aí gerou um grande debate. Será que os pais do Superman falariam isso? Qual a importância que isso tem no filme? Para onde isso leva a história de Superman do James Gunn? E a gente vai conversar aqui se é realmente tão relevante e o que isso conta sobre o Superman em toda a sua história. Certo. Nesses quase 90 anos do personagem. Certo. Primeiramente, eu quero falar o seguinte. Vi muitas mensagens, recebi muitas mensagens, porque eu também participei de um pouco dessa polêmica aí, fiz minha parte, que era polemizar, e muitos argumentos na questão de o James Gunn estragou o filme com isso, o James Gunn não tinha o direito de fazer isso com os pais do Superman, os pais do Superman são tão importantes quanto Jonathan e Martha Kent. Outra desculpa que eu ouvi muito foi ele não tá carregando a herança kryptoniana dele. Galera, vamos recapitular comigo aqui. O filme começa com o Clark indo pra Fortaleza da Solidão, recebendo a rajada de sol, enquanto ele proclama o que os pais dele, de Krypton, falaram na primeira parte da mensagem. Ou seja, a gente já chega numa coisa que é o seguinte: o Superman já é o Superman há 3 anos, ele já sabe da história de Krypton toda, que ele aprendeu nesses 3 anos, e isso estava movendo ele. O personagem foi sim construído com as duas coisas que ele mais precisava, que era a herança kryptoniana e os pais terráqueos. Ele foi construído assim. E a mensagem ser corrompida e depois revelar que a mensagem completa não era essa, na minha opinião, não muda esse fato em nada. Ele continua carregando a herança kryptoniana, não apagou esse fato. Não, para mim não apagou o fato e para mim tem a melhor justificativa possível, que é o roteiro. O Jonathan responde essa pergunta. Ele fala que o Clark imaginava da mensagem diz muito mais sobre o Clark, sobre o Superman, do que sobre a mensagem. Sim. O filme desenvolve o personagem através do Superman sendo
alguém bom. Esse filme, ele explora muito mais o homem do que o super. Então ele explora a bondade que o Clark tem. E essa bondade, ela é acima de qualquer coisa. Ela é, inclusive, acima da herança kryptoniana dele. Sim. É acima de qualquer coisa. Não é por conta dessa mensagem que a gente vê o Superman em nenhum momento do filme, em nenhum segundo do filme, ele pensando em desistir, ele fraquejando, ou ele querendo parar de ser o Superman. Em nenhum momento. Vocês não vê ele arrancando o logo da casa de El do peito. Isso não acontece. Isso vai para um grande desenvolvimento de personagem. Porque Certo. o arco do Superman é construído através dessa mensagem. Ali é onde vira o filme. O filme vira, Sim. a cabeça do Superman vira. E ele precisa achar essa resposta dentro dele, essa luz de esperança dentro dele. E o filme corre a partir daí. Certo. Outra coisa também é o seguinte: teve outros argumentos que os dois núcleos têm que ser perfeitamente equilibrados. Isso é uma mentira, não tem. Não tem. O Superman, toda a lore do Superman é sobre ele ser um ser humano. Ele é um ser humano, acima de tudo, acima de ser um kryptoniano. Portanto, que a maior fraqueza dele é um fragmento do seu planeta. Tá ligado? É um fragmento do seu planeta. Isso diz muito sobre tudo isso. Aí a galera falou que tem que ser perfeitamente balanceada. Em toda a história do Superman, raras vezes isso foi balanceado igualmente. Tem histórias que Jor-El não aparece, tem histórias que Lara não aparece, e nunca muda na história do Superman. Porque o que muda a história do Superman são os pais terráqueos dele. É isso. É o Jonathan e a Martha. Eu enxergo muito isso e eu vou te dar o seguinte exemplo. O Superman cai na Terra bebê, é criado a vida inteira pelo Jonathan e pela Martha, a vida toda dele. Quando ele tá mais velho, ele vai encontrar o legado kryptoniano dele, ele conhece a Fortaleza da Solidão. Quando ele já descobriu os poderes. Quando ele já descobriu os poderes. E aí ele é esse personagem amável que a gente é. Eu vou citar uma história em que isso não acontece. A nave do Superman não cai no Kansas e não é a Martha e não é o Jonathan que criam ele. Red Sun. O Superman não é tão bom assim. A diferença do Superman ser criado como um fazendeiro, com simplicidade, em ser esse homem puro que ele é, veio de lá. Eu acho que o James Gunn escreve isso muito bem. O James Gunn coloca um diálogo na boca do Jonathan incrível. O Jonathan começa falando... primeiro que a cena aparece o Superman descalço, de calças de moletom, comendo uns sucrilhos, enquanto ele vê o Krypto brincando com uma vaca. O Krypto que representa também parte do legado kryptoniano Parte do legado dele. E ele começa a refletir ali. Quando aparece o Jonathan vem com um discurso casual, um discurso corriqueiro. Ele fala, semana passada, eu e a Má fomos com o Hector e a gente comeu os burritos e tem o mesmo gosto. Isso demonstra o quão simples o Jonathan é. O quão humilde o Jonathan é. E aí o Superman fala pra ele que não tá bem, que aquela mensagem mexeu com ele, e é aí que o Jonathan fala. Pra mim é uma das melhores partes do filme, uma das melhores cenas da história do Superman. Essa mensagem, como você queria que ela terminasse, diz muito mais sobre você do que a mensagem. As suas escolhas, as suas ações fazem de você quem você é. E eu tenho muito orgulho de você. Cara, pra mim isso assim isso diz muito. É magnífico. E aí, se a gente vê a conclusão disso, a última cena, que o Superman vai pra Fortaleza da Solidão e pede pra ver os pais dele, cara, eu acho a escrita disso fenomenal. Eu acho a escrita disso incrível. Sim, porque a minha interpretação dessa cena foi a seguinte, depois de toda essa polêmica. O Superman... por isso que é muito contraditório da galera que tá tentando falar da herança kryptoniana. O Superman, ele vai na Fortaleza da Solidão, que é uma fortaleza kryptoniana, com robôs de tecnologia kryptoniana, que ele tem afeto pelos robôs, junto com o Krypto, que é um cachorro kryptoniano. A prima dele chega nesse momento
que é kryptoniana. Muito provavelmente a roupa que ele tá usando é kryptoniana. Sim. Então ele não tá negando legado nenhum. E nesse momento, é o momento que ele chega, ele deita, ele vai passar pelo mesmo procedimento que ele sempre passou desde quando ele descobriu esse legado kryptoniano, só que dessa vez o legado terráqueo dele, o legado do Kansas de Smallville, se sobressai. Porque talvez o farol dele sempre tenha sido Martha e Jonathan. Sim. E é algo que ele precisava descobrir. Portanto, o farol dele sempre foi esses dois. Portanto, que ele interpretou a mensagem do melhor jeito possível. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que poderia ser algo ruim. Por quê? Porque ele aprendeu isso com Martha e Jonathan. Ó, eu vou te citar outro diálogo que tá no filme que fala sobre isso, que questiona a bondade do Superman. Quando a Lois tá falando com ele, a Lois fala, a gente é diferente, e ela até brinca, pô, eu era uma garota punk rock, eu questiono todo mundo. Ela fala, não, você confia em todo mundo, você quer ver o melhor em todo mundo. E isso diz muito sobre o Superman. Diz muito. Cara, e ele esperar, ele querer que a mensagem fosse algo perfeito, e não é, diz muito sobre ele. Sim. E a gente tem alguns jeitos de interpretar essa mensagem também. Certo. Porque, vamos lá, Krypton é outro planeta. Portanto, tem uma outra cultura, completamente diferente da nossa. Para quem tá vendo o vídeo aqui, se vocês vissem os vídeos dos programas brasileiros há 30 anos atrás, era 100% diferente do que é hoje. A sociedade muda, a sociedade vai para um caminho, para outro, a cultura muda, tudo muda. Em Krypton é outra cultura, outra sociedade, outro povo, outra tecnologia, outro tudo. Então a gente ainda não conhece a cultura dessa Krypton. Só que a gente vai conhecer um pouco mais com Supergirl. Porque Supergirl vai aparecer ela vivendo em Krypton, ela com o pai dela, que é irmão do Jor-El, e ela mesma pode conversar com Clark sobre como o pai e a mãe deles eram. E, cara, se você pegar aqui uma outra cultura, eu não vejo o Jor-El falando pro Superman matar ninguém, destroçar ninguém. Não, é o que eles acreditavam. Sim. É o que o Jor-El lá acreditavam. Eles estavam na cabeça deles fazendo bem. E aí teve uma galera que falou, mas a mãe dele mandou ele estuprar outras mulheres. Ela não falou isso, mano. Não. Ela falou, tenha várias mulheres e reproduza. Ela em nenhum momento falou pra ele fazer isso à força. Não. Já sai daí. Aí é loucura. Aí é loucura. Falar que teve isso é loucura. Aí a galera falou também, outra galera falou, então o Jor-El é igual o Zod. Não. Porque o Zod, a intenção dele com a Terra é exterminar os terráqueos e fazer Krypton a partir da Terra. Isso. A ideia de Jor-El é miscigenar. Que os dois povos podem viver juntos. Aí a galera fala, mas vai miscigenar. Galera, a gente vive no Brasil, a gente é miscigenado. A gente não é um povo puro. Então, tipo assim, a gente entende o que é a miscigenação. Então, são dois argumentos que já são retirados aí. Outro argumento também que eu usei foi que, tipo assim, a gente concorda que Martha e Thomas Wayne têm muito mais importância pro Bruce do que Jor-El e Lara. Sim. Correto? Então... Assim como o Jonathan e a Martha têm pro Superman. Eu acho que a importância exatamente. Do Jonathan é muito maior. Eu acho que Jor-El e Lara estão muito mais pros pais do Peter Parker. Eles não influenciam muito na história do Peter Parker. O Peter Parker não é o Homem-Aranha por causa do pai dele. Ele é o Homem-Aranha por causa do tio Ben, por causa da tia May. Também então, a mesma coisa é isso. Então, por que em algumas histórias o Thomas Wayne pode ser um cara totalmente bom, que fazia o bem pra Gotham? Em outras histórias, ele pode ser um cara que fazia parte da corrupção de Gotham, como acontece em The Batman, que a Martha era uma pessoa debilitada mentalmente. Sim. E que o Thomas usou da máfia de Gotham para esconder isso da população, para manter o poder da família Wayne.
tem alguma diferença nisso ali? É óbvio, são categorias diferentes, tudo bem. Mas também tá mudando a lore do personagem aqui. Por que ali pode mudar a lore e aqui E tá não tudo pode bem. mudar? E ali tá tudo E assim, bem, é. O The Batman é perfeito, 10 de 10, melhor filme do mundo. Muda isso, a Martha Wayne é internada. Cara, o Jonathan Wayne, o Alfred conversa com o Bruce e fala que não é bem o que o Falcone falou, que o pai dele era um homem bom, mas em nenhum momento muda o fato de que ele ele tinha uma amizade com o Falcone. Ele tinha um contato com o Falcone. Em nenhum momento ele salvou a vida do Falcone inúmeras vezes. E o Falcone se demonstra um lixo de pessoa, como a gente viu em Pinguim. O Thomas conhecia ele, convivia com ele, e em nenhum momento o Alfred desmente que o Thomas Wayne pagou uma grana para esconder que a Martha tinha sido internada. Nenhum momento. Em nenhum momento. Nenhum momento. A gente convive com isso durante o filme. E acabou, é isso. Cara, e ninguém se importa com isso. Não, agora pro Superman é uma... Cara, totalmente descabido, meu Deus do céu, mas que diferença. Cara, o que isso mudou no personagem Superman? Não muda em nada. Interferiu o Superman mudou? Ele mudou o jeito dele no filme? Ele mudou a essência boa no filme? Não mudou, pô. Não mudou. É uma porque não tinha. criativa. Porque se eu pedir pra. Quem acha isso aí um absurdo, eu desafio escrever nos comentários um enganche nesse roteiro que deixasse o Superman do mal. Você não vai conseguir, porque não tem como. Ele já estava formado, ele já era um herói, pô. Aí a gente volta. Ele já é um cara bom. Aí a gente volta em O Homem de Aço. Jor-El fala o seguinte lá em O Homem de Aço. Ele vai para um planeta onde são menos desenvolvidos, menos inteligentes, e ele vai poder ajudá-los. Aí a Lara fala, mas e se não gostarem dele? Aí o Jor-El fala, se não gostarem dele, eles não vão ter o que fazer, porque ele vai ser muito mais poderoso, vai ser um deus para eles. Não terá o que fazer. Ele diz quase que a mesma coisa. Sim. Com outras palavras. Só que eu vou te dar mais uma diferença. O Jonathan, em Homem de Aço, ele não é alguém tão inspirador. É alguém muito inspirador? O Kevin Costner é alguém muito inspirador? Não é? E o Superman se torna uma pessoa tão inspiradora? Também não se torna. Zack Snyder também não desenvolve isso em Homem de Aço. Que o Jonathan, ele é uma figura... O Jonathan Kent em Homem de Aço, ele é uma figura, pô... Pai, eu deveria deixar as pessoas morrer? Talvez. Como assim talvez? Talvez sim. Qual que é o desenvolvimento que isso leva? O Superman deixa o pai dele morrer, porque o pai dele falou para ele não se revelar. Ele vê o pai dele morrendo por causa disso, e depois ele se revela. Qual que é a consequência narrativa disso? Não tem. Aí agora a gente vai pro ponto crucial para encerrar o vídeo aqui. No Homem de Aço, olha só como as coisas. No Homem de Aço, vamos interpretar que o Jor-El e Lara são totalmente bons. Sim. Eles são totalmente bons. O Jonathan Kent é um pouquinho duvidoso, menos inspirador, e o Superman não consegue ser a luz que deveria ser. Perfeito. Nesse filme, o Jor-El tem talvez um comportamento dúbio, mas o Jonathan tá perfeito. O Superman foi a luz que ele deveria ser. Então a importância da lore do Superman não tá na herança kryptoniana e pura somente nela. Não. O que diz o que é o Superman é o lado humano. É Jonathan e Martha Kent. O filme é sobre isso. O filme ressalta que vai trabalhar mais o homem do que o super todas as vezes. Essa foi a escolha narrativa que o James Gunn escolheu. E outro, o James Gunn não precisava vir bancar. Ele veio e bancou. Veio e bancou. E se você quiser, mesmo assim, ainda achar, pô, não, mas eu não gostei. Beleza, você não tem base o suficiente pra dizer que não gostou ainda, porque é um trechinho do filme. O James Gunn ainda não teve tempo de desenvolver essa história. Quem sabe o que essa história vai desenvolver? Ano que vem, a Supergirl vai ter contato com eles. Ela vai contar o que ela conviveu com eles. E eu posso te dar um exemplo que o próprio James Gunn fez? Assiste o Guardiões da Galáxia 1. No Guardiões da Galáxia 1, ele trabalha muito o Peter Quill e o Yondo. E o Yondo não é uma figura tão boa. Pô, o Yondo zoou o Peter Quill,
é arrogante. Ele tá tentando matar o Peter Aí- Quill no começo. No segundo filme, o Yondu se revela o pai dele, que sempre quis o bem dele, que cuidou dele como pôde. Cara, isso pode se desenfrear em várias possibilidades. E o ego, que era a origem, a origem de entidade dele, é o cara vacilão também. É isso? Isso fez o Peter Quill se tornar um vilão? Não. Não. Fez. Do Então, mesmo gente, jeito que o Superman, nesse filme, pra mim, a construção é perfeita. perfeito. Eu apoio a escolha criativa que o James Gunn fez. Eu confio no James Poderia Gunn. ter ficado ruim, poderia não ter funcionado, você poderia não ter comprado, mas aí eu pergunto pra você que tá no vídeo, você achou a última cena do filme ruim? A melhor cena do filme é Na aquela. hora que começa a tocar a musiquinha ali, na hora que começa a tocar a musiquinha... Pô, naquele momento ali eu me tornei um punk rocker, pô. É isso. Você achou essa cena ruim? Foi nisso daí, foi pra isso que o roteiro, que todo esse arco levou o Superman. Sim. Pro ápice dele, pro Superman sorrindo e seguindo sem esperança, em nenhum momento pensar em não sem esperança, em nenhum momento cogitar que ninguém permanece bom nesse mundo, em nenhum momento. Em nenhum momento. E pra vocês que não gostaram mesmo, eu não posso fazer nada. A gente trouxe aqui as explicações, trouxemos pontos. Quem quiser refutar, pode refutar. Comenta aí, desde que mantenha o respeito, cada um tem sua opinião. Vamos tentar manter a delicadeza e o respeito aqui. E, mano, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, siga a Mundos da DC e até a próxima. Até a próxima.